Bem, gente, nós estamos aqui novamente na casa do seu Francisco. Mas dessa vez nós estamos aqui para mostrar o que nós compramos. Ó. Quando a gente chega aqui na sala, já está o rack com a televisão dele ligada. As netas aqui, ó, todas assistindo aqui. Aí quando a gente vai, a gente vê aqui o quarto deles, tá vendo? A cama bonita, tudo bonito aqui, ó. Aqui nós temos o guarda-roupa. Aqui é o primeiro quarto, já todo mobiliado. Aí nós vamos, ali tá o banheiro, já mostrei de outra vez, o banheiro muito bonito. Aqui nós temos um segundo quarto, também completamente mobiliado, com a cama, tudo bonito. E aqui está, ó, o outro sofá aqui nesse espaço onde eles fazem a comida a lenha. Aqui, ó, a piazinha, um pequeno armário, e aqui tá a cozinha toda montadinha, ó. Mesa, 4 cadeiras, a geladeira, cônsul. Aqui nós temos o armário, ó, lindíssimo esse armário. Fogão de 6 bocas, também muito bonito. Então está aqui tudo como prometemos, a casa completinha e toda mobiliada. Muito obrigado. Somos todos iguais, somos todos uma só nação. Boa noite, pessoal, tudo bom? Como o tema mudou, eu recebi o tema do ano passado, aí eu falei, Crispim, mas eu não falei isso ano passado, você quer que repita? Não, a Shell vai falar sobre o estágio espiritual dos planetas, tá? Tá funcionando? Beleza. E eu vou falar sobre a evolução e os níveis de consciência, porque eu acho muito importante, todos nós queremos a nova Terra, né? Todos nós. Mas parece que a gente não entende que nós não vivemos sozinhos nesse planeta, né? Existem mais seres por aqui. O que eu aperto para esse negócio andar? Vocês estão conseguindo ver algum slide? Também o negocinho também não está funcionando. Tem que apagar a luz, ó. Nem eu estou enxergando nada. Só um instantinho que eles vão apagar, tá bom? Não, eu espero. É que o trocador não está funcionando, Mônica, não, ele vai passar para você, tá? Você pode... Tá, eu obrigada. vou pegar o passador, pode deixar aí na Posso, mesa. né? Então, próximo, por favor. Bom, gente, o que é evolução? Porque a evolução se dá em diferentes níveis e não necessariamente significa a mesma coisa, verdade? Então, o que nós vamos discutir hoje é justamente evolução. A gente se entra muito no hominal. E, francamente, depois dessa palestra, a gente discute se essa foi a espécie planetária que mais evoluiu. Próxima, por favor. Quem é a fonte criadora? Porque nós hoje temos muita dificuldade de definir Deus, né? Tem muitas definições de Deus. Quando eu era criança, na escola católica, me foi dito que Deus era um senhor amável, de barba branca, vestido de azul e rodeado de anjinhos. Então, justifica toda a bagunça que está, porque ele é velhinho, cansado, rodeado de puxa-saco, não vai ver nada mesmo. O conceito que a gente aprende de Deus depois é que cresce. Hoje nós temos até o absurdo de um cara que diz que é Allan Kardec encarnado, que Deus inventou o mal, Deus violou uma menina de 15 anos para Jesus nascer, Deus não ama a humanidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós nunca tivemos tantos falsos profetas como nós temos hoje. E é preciso que nós tenhamos o bom senso do crivo, né, Lausite? A farsa do Malsan lá, aquilo não é múmia, nunca, jamais, em momento algum. Eu estive no Peru na época, tá? Você sabe disso, que eu fui no Peru para ver em loco, e isso não é absolutamente nada. E ganhou uma proporção mundial múmia de ET, né? Pois é, era um primata, né?
Pois é, um primata, né? Então a gente precisa ter cuidado, sabe, gente? Porque hoje tem muita mentira. Os falsos profetas estão ganhando muito vulto. E a gente sabia que ia ser assim, porque Jesus disse isso, né? Agora, a fonte criadora é o princípio e o fim de tudo. Então, por que ele é o princípio? Não é isso que a gente aprende, que a fonte criadora é onipresente, onisciente, onipotente? Próxima, por favor. Aonde que está essa bendita fonte criadora, né? Então, o conceito que eu aprendi dos extraterrestres é que a fonte criadora está em cada átomo multidimensional de todos os universos que existem. Em tese, nós somos o universo mais jovem. Em tese, o sétimo. Tudo em tese. Por quê? Porque ninguém conseguiu provar ainda que isso é verdade. Mas é óbvio que existem outros universos em princípio lógico. Só que se nós somos o mais novo e o sétimo, é só o que está falando, uma linha de pensadores fala isso, mas não temos prova, é uma linha de pensamento. Do jeito que nós somos aqui na Terra, dá para acreditar que a gente é novo mesmo. Não é? O que vocês estão vendo aí são imagens de átomo, é a imagem real de átomo. Porque hoje nós temos tecnologia que nos permite ir nesse nível. Próxima, por favor. Antigamente a gente não tinha. Mas vocês estão vendo que no centro desse lugar que tem o laranja e o verde, em volta um monte de elipse azul com os elétrons, no centro, o núcleo, nós temos prótons e nêutrons. Os prótons e nêutrons são formados por quarks. E esses quarks são mantidos juntos por uma das grandes forças que é o gluon. Os extraterrestres definem a fonte criadora como esta força, capaz de manter juntas todas as partículas, tenham ou não a mesma polaridade. Porque a gente sabe que o positivo com o positivo se repele, o positivo com o negativo se atrai. Os quarks não têm necessariamente só positivo ou só negativo, eles têm as duas polaridades, mas mantêm-se juntos, são indivisíveis. Na verdade, o quark é a Santíssima Trindade. Vocês lembram da Santíssima Trindade? É esse quark aí, são os 3 quarks que estão em todos os nêutrons e todos os prótons. Agora, se a fonte criadora está em todos os átomos que existem, multidimensionalmente, multiuniverso, ele é onipresente. Se ele está em tudo, sabe tudo, é onisciente. E se ele é uma força que mantém essas partículas juntas, ele é onipotente, que são as grandes forças do universo. Próximo, por favor. Então, percebam que a criação, ela tem bases muito claras de projetos. A fotografia do universo, e nem é do James Webb, hein? Essa imagem do universo, essa miríade de estrelas que ele mostra, do lado você tem a imagem de um átomo, do espaço entre elétrons. Se eu não falar para vocês que um universo e outro é átomo, vocês vão achar que é a mesma imagem, não vão? Não parece que a fotografia é da mesma coisa? Mas não é. Num nós temos o universo, eu escrevi embaixo universo, e no outro é um átomo, é o elétron no campo do átomo. Princípio da criação, assim como está em cima, está embaixo, como bem ensinou Hermes Trismegistus no Caibalion. Próxima, por favor. Agora, nós sabemos que nós somos projetados da fonte criadora como mônadas. A centelha divina, que se divide em 12 almas, que se dividem em 12 espíritos, formando o famoso 144. Que também todo mundo tem 144 mil, são 144, agora já fizeram 144 mil bíblicos, e eu conheço mais ou menos uns 2 bilhões que acham que são 144 mil. Porque todo mundo quer ser especial, né? Todo mundo quer estar lá na primeira fila, tal. E esse é um outro problema da humanidade, né? A vontade de aparecer. Então, nós saímos da fonte criadora como uma massa energética com todo o potencial de aprendizado possível. E com a capacidade de aprender, claro que se a gente não aprende, não evolui. Então, as mônadas saem igual? Pelo princípio da justiça, sim. Mas isso é igual para todos os universos? A gente não sabe. A gente nem sabe o nosso universo ainda. Mas, se há o princípio da justiça e a fonte criadora é a mesma, podemos inferir que saiamos todos iguais. Tá? Próxima, por favor. Agora, percebam bem, numa imagem, nós temos o cérebro humano.
Aquela coisa vermelhinha lá é o neurônio, tá? Na outra imagem, nós temos uma imagem de um sol, de uma nebulosa. Parece igual? Um é o cérebro humano, o outro é uma nebulosa. De novo, o princípio criativo tem padrões e projetos claros. Existem protocolos. Próxima, por favor. E eu não sei se vocês já ouviram falar do professor Hernani Guimarães Rosa. Eu tive a sorte, ele era amigo dos meus pais, e eu era criança, tinha 12, 13 anos, eu podia discutir com ele os princípios que ele trazia de inovação, né? E o cara era um gênio. E um dos grandes princípios que ele deu foi o princípio de vivificação da matéria. Quer dizer, como é que uma mônada é implantada no princípio evolutivo a partir do momento em que ela se exterioriza da fonte criadora. Essa bolinha de energia, essa centelha de energia, a primeira coisa que ela faz quando ela sai da fonte criadora, porque ela é um fluido, ela tem que ser contida para não se perder. Ela atrai o fluido cósmico e forma o primeiro invólucro, o primeiro perispírito. A gente pode chamar assim. É o primeiro invólucro. E a partir daí, ela vai ser atraída para o tipo de reino mais volumoso, mais importante em termos percentuais do planeta para onde ela é naturalmente atraída. Na maioria dos planetas, é óbvio que esse é o reino mineral. Então, é pelo reino mineral que a gente começa a nossa jornada dos princípios evolutivos da consciência nos planetas. Próximo, por favor. Agora, o que é consciência? Da onde ela vem? Porque a gente está falando até agora de consciência. O que é consciência? Não é? Próxima, por favor. No Livro dos Espíritos, na pergunta 621, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência do ser. E vejam, isso é muito verdade. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos o que é o ético e o que é o não ético. Se a gente segue ou não, é escolha. Essa é a diferença entre cada um de nós. O livre-arbítrio que acompanha o processo evolutivo quando atingimos um ser hominal, que não importa em qual planeta, é hominal, não é adâmico, mas é hominal. Nesse momento que nós temos o livre-arbítrio, a gente passa a escolher, mas todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mesmo se você pegue um criminoso contumaz, ele sabe o que é certo e o que é errado. Bem como Gandhi sabia o que era certo e o que era errado. Qual é a diferença entre um e outro? As escolhas feitas por um e por outro. Tá certo? Mas esta consciência, a lei de Deus que está escrita na consciência do ser, é esta intuição básica, primária, de sabermos o que é o certo e o que é errado. Esse é o princípio. Quer dizer, nós temos as ferramentas para sermos evoluídos e bons. Por que a gente não é ainda? Porque a gente escolhe. Nós vamos pela tentativa e do erro. A gente erra muito mais do que acerta, mas nós estamos caminhando na escala evolutiva. Próxima, por favor. Então, o Leon Denis, o André tem uma frase muito parecida, mas o Leon Denis diz assim: o espírito dorme no vegetal, do mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. E é exatamente isso que eu acredito. É a jornada. Porque quando você fala assim, não existe isso, não passa de um reino para o outro. Ah, então tá. Então, eu olho para aquela pedra e falo, você está condenada a ser uma pedra pela eternidade. E olho para você assim, agora você não, você é uma mônada lindinha, você vai ser um hominal. Não existe isso, existe igualdade. Se não houver igualdade, não há fraternidade. Se não há fraternidade, não há amor incondicional. Então, a trajetória de todas as mônadas tem que ser igual, tem que passar pelos mesmos estágios. Senão, falha já a primeira lei, que é a lei da justiça. Próximo, por favor. E aqui na Terra, a consciência dorme nos minerais. O que a mônada, coitada, vai aprender no mineral? Leis físico-químicas. Ela aprende todas as leis de física e química porque é o que ela vive.
Ela está adormecida, ela não pensa, não sente, não sonha nada. Ela está absolutamente absorvendo informações dentro do mundo físico-químico. E passa um tempão, é o maior estágio inicial de uma mônada, é no reino mineral. Aí, quando ela chega no ápice de energia, ela cristaliza. Os cristais são extremamente inteligentes. Quando eu era criança, que eu ia para a nave, aliás, é uma das únicas verdades que o Corey Goode falou é essa. A gente ganhava uma coisinha de cristal transparente, que com o impulso da nossa mente trazia o que a gente precisava estudar naquele tablet. Era um tabletzinho. Essa é uma das únicas verdades faladas do Corey Goode, Lausite. Porque isso é real, eu tinha o meu na nave. Né? Muitos ETs usam os cristais como banco de memória. Muitos deles. Porque o cristal é muito ativo, ele é muito sensível a quê? A guardar informações. Então, muitos extraterrestres têm civilizações que utilizam os cristais como base de conhecimento, base de arquivo. Né? Agora, se nós pegarmos os cristais aqui da Terra, tem reikiano aí? Você tem mestres reikianos? A gente não pode iniciar um cristal para ele manter reiki? E ele aceita. Por que ele aceita? Ele pensa? Não. Ele sonha? Não. Ele dorme, mas ele está no ápice da escala evolutiva do reino mineral. Então, ele é capaz de receber uma informação e transmitir a informação. Na nossa casa tem provavelmente uma linha de Hartmann que passa ali, as árvores não dão flor, de jeito nenhum. Não dão fruto, não dão nada. Eu peguei um cristal de quartzo, iniciei e coloquei ali. Todas estão dando fruto e flor. Por quê? Porque eu pedi para ele passar sempre, o tempo inteiro, ele estar neutralizando aquela linha de Hartmann naquele ponto. Então, ele funciona. E quantos de nós, mestres reikianos, não iniciamos cristais para ajudar pessoas, para ajudar a casa, proteger a casa? Então, o cristal está acima, ele está no ápice. Próxima, por favor. Mas é claro que a consciência no mineral, mesmo no cristal, ela não está desperta ainda. No vegetal, essa consciência passa a sonhar. O que é sonhar para o vegetal? Ele sonha, tem sonhos, pesadelos? Não. Sonhar, entre aspas, tá? Ele passa a ter percepção. O vegetal sente dor? Não. O vegetal percebe energia que chega nele. Né? Então, por exemplo, tem uma pesquisa maravilhosa da senhora Rita Lack, com a supervisão do professor Bauman, em que ela tinha que fazer a pós-graduação dela lá. O teste dela era: os vegetais são capazes de ouvir música. Eles são perceptivos de música. O que eles fizeram? A mesma cepa de sementes de abóbora sementes foram plantadas em 2 estufas diferentes, com iguais condições de temperatura, pressão, umidade, tudo igual. Claridade, tudo igual. Numa das estufas, eles colocaram caixas de som com músicas clássicas. Na outra, colocaram com heavy metal. As aboburinhas cresceram, as folhagens. Na estufa de música clássica, as folhas viraram todas para a caixa de som. Na estufa do heavy metal, as folhas viraram todas contrárias às caixas de som. Nem as plantas gostam de heavy metal. Mas é uma realidade, isso é pesquisa científica. Ora, a planta se aproxima do que traz paz e se afasta do que traz confusão. Nós não somos tão inteligentes quanto as plantas, esse é que é o problema. Né? Aqui, lá em São Paulo, a dona Bernadette Ribeiro, em Itabira, tinha um bananal. E gastava uma fortuna em agrotóxico. Aí ela teve uma ideia: vou botar música para as bananas. Não usa mais agrotóxico. Gente, ela distribuiu caixa de som em toda a plantação. Resultado: sem agrotóxico, somente com música clássica. A bananeira, que produzia 6 pencas, passou a produzir entre 10 e 12 pencas. Eu não sei o sabor da banana, porque eu nunca experimentei a banana da dona Bernadette,
mas ela quase dobrou a produção sem agrotóxico, sem agredir o planeta. Com o quê? Música clássica. Nós sabemos, isso aí que vocês estão vendo são imagens da aura dos vegetais, tá? Então, vocês veem o tomate saudável, o tomate cozido. E uma folha. Todos os seres vivos têm aura. Todos. E por que que a gente não vê? Porque a gente deixou convencerem a gente que a gente não pode ver, que isso é coisa de maluco. Tanto é que nas nossas lives, no nosso canal, agora às quintas-feiras, a gente está fazendo treinamento e está sendo fantástico o resultado. Pô, se a gente tem o direito de ter, por que a gente vai achar que não pode ter? Eu acho uma vantagem poder enxergar o plano energético agora. Próximo, por favor. Vejam esse trabalho científico da Secretaria Estadual de Agricultura de São Paulo. Neurobiologia das plantas. Neuro? Mas planta tem cérebro? Planta? As plantas são organismos vivos inteligentes, com capacidade de resolver problemas, que se movem tanto na superfície como abaixo da terra, sentem dor, exalam gases ao serem feridas e ouvem, estimulam-se com sons e impactos, têm memórias sensitivas e tomam decisões, por exemplo, dormência em um tempo próprio, germinação, morte, são seres sociais, pois têm família, amigos e inimigos, que se reconhecem, se adaptam ao meio ambiente. Isso não é coisa de espiritualista, são engenheiros, são agrônomos, cientistas. Ora, bolas, então a planta sente medo? Um outro trabalho feito na Alemanha. O cara foi para a plantação com regador, ancinho, só para cuidar delas. As plantas não mudaram o campo elétrico. É claro que ele preparou o eletrodo para ler a energia de cada planta, fez tudo certinho. Este mesmo cara, com os mesmos eletrodos, as mesmas plantas, entrou com uma tesoura. Mudou completamente o campo energético das plantas. Ah, mas a planta sente dor? Segundo os agrônomos, eles sentem. Na verdade, gente, não é que elas sentem dor, é medo entre aspas. Dor entre aspas. Mas estão vivos, não estão? Quanto mais primitivo é um ser, mais medo de morrer ele tem. Agora, eu posso comer planta. Por quê? Porque eu não preciso destruir a planta para comer. Né? Lá em Belém do Pará, tem gente que toma mangada na cabeça. Tem um monte de manga. E eu vi aqui um monte de manga também, de pé de manga, né? Na Santa Casa, eu estudei na Unicamp, na época a gente não tinha o Hospital das Clínicas, a Santa Casa tinha a Santa Padroeira, era a Nossa Senhora da Boa Morte, e no estacionamento tinham duas jaqueiras, jaca, sabe a jaca? Então você imagina por que chamava da Boa Morte, né? É que você de vez em quando tomava uma jacada na cabeça, no carro era um espetáculo. Manga dá menos problema. Mas é uma realidade, tá? A planta, ela não tem ciclos. Ela sente, ela pressente. Eu ganhei em 2021, 20 que a gente mudou a clínica, né? Eu ganhei de uma paciente uma empátia. Você sabe o que é empátia? Aquela florzinha? Muita gente chama de Maria vai com as outras. É bem aquela bem vagabundinha, vermelhinha, era desse tamanho. Aí, eu gosto muito de planta mesmo, e ela começou a crescer. Saímos de férias, levei ela para casa, ela quase morreu. Não tirei mais ela do consultório. Hoje ela pensa que ela é uma palmeira. Ela está no terceiro vaso, ela está enorme, cheia de flor. Gente, ela sente o meu amor por ela, e ela me dá na beleza da flor. Meu consultório tem um monte de planta. Eu adoro meu consultório, eles se sentem muito bem ali. Elas me dão muito bem-estar. E, em contrapartida, eu gosto delas. Tem muita gente que conversa hoje com as plantas. Eu sou uma delas. Tudo bem, vocês podem até dizer que meu negócio é um hospício, mas é uma realidade, gente. A planta é capaz de nos sentir energeticamente. Não é? Por exemplo, quando você corta a grama, a gente não fala, ai, que cheirinho de grama cortada. Não é? É nada. Ela que fica desesperada, ela fica soltando aquele gásinho para insetos virem, pegarem semente e levarem para não acabar com ela. Elas chamam insetos com aquele cheiro para não morrerem, porque ela foi podada, ela não sabe o que vai acontecer. E se resolver arrancar as raízes? Então, ela emite um gás que atrai insetos que pegam sementes e polinizam em outro lugar. Princípio de sobrevivência. O pepino chora mesmo, ele faz som.
Tem uma pesquisadora italiana que colocou eletrodos no girassol e gravou a música do girassol. Só vocês pesquisarem na internet. Pesquisadora italiana grava o som do girassol. É música. Ora, vamos abrir o olho. Só nós temos inteligência? Só nós temos o direito à vida? Os assassinos do Amazonas e do Pantanal não estão destruindo o planeta e a nós também? E o que a gente faz? Assiste. Próxima, por favor. A consciência que sona no vegetal tem muitas pesquisas, tá? Eu já falei dos pepinos, que gritam quando eles ficam doentes, as flores que choram quando suas folhas são cortadas. Olha essa fotografia energética dessas árvores. Isso é energia, o campo energético das plantas muda de acordo com o que envolve a planta. Próxima, por favor. Eu recomendo a leitura desse livro, A Vida Secreta das Árvores, tem PDF gratuito na internet, do Peter Wohlleben. É um guarda florestal da Floresta Negra alemã. Ele descreve a família das árvores, é real, tá? Nós tínhamos um abesto azul, que era meu pinheiro favorito, né? E a nossa paisagista, no dia do meu aniversário, deu um presente. Ela cortou ele e matou. Pois é. Ele estava secando embaixo. Ela falou, vou matar e acabou, né? As duas fênix que estão perto ficaram doentes. Nós pusemos lá uma cerejeira, parece que a cerejeira foi bem aceita, porque ela está enchendo de cereja, e as fênix agora voltaram a ficar bem. Ficaram bem um pouco logo depois que ela foi para lá. Então, quebrou-se a harmonia daquele ambiente. Então é importante a gente perceber isso. Os vegetais têm a consciência deles. Ah, mas sempre foi assim? Não, gente, isso vem progredindo. Será que somos nós que estamos entendendo mais a consciência do vegetal? Ou será que o vegetal também está exibindo mais a sua consciência agora? Vocês entenderam? Próxima, por favor. O tomate, cozinhando o tomate cru, não é diferente a energia, a aura do coitado? Vejam bem, os vegetais pensam sem ter cérebro e ouvem sem ter ouvidos. Então, da onde provém isso? De um espírito que ali está animando este ser. Eu não sei se eu fui uma alfacinha, se eu fui uma urtiga, mas com certeza nós passamos pelo reino vegetal. Por quê? Porque nós aprendemos, em nosso corpo, tem 37,5 trilhões de células. Nós temos 3 vezes esse número entre bactérias, vírus, leveduras, vegetais. Tem 3 vezes esse número vivendo em nós. Nós estamos ensinando o quê para esses seres que estão vivendo em nós? Porque eles estão em nosso corpo para nos ajudar metabolicamente, mas também para aprender de nós. É a troca. Tudo é uma troca no universo. Então é preciso que a gente tenha a consciência mais expandida para entender a necessidade das outras espécies, dos outros reinos, que são também donos do planeta Terra. Próxima, por favor. E aí chegamos na consciência que se agita no animal, né? Ela se agita, desperta no animal. Então, o animal, nos seus reinos, nos sub-reinos mais inferiores, ele tem um instinto de quê? De sobrevivência. Né? Procria para a espécie sobreviver. Mas ele vai num aprendizado contínuo. Lá no Embu das Artes tem um centro muito grande, né? E a Margarete foi chamada para cantar na inauguração desse centro. E ele é todo de vidro. O salão lá, principal, a parte de cima é toda de vidro. E entrou um coitado de um pardal, e vidro ele batia, né? E eu começou a me dar desespero. Eu falei, vai morrer. Aí ninguém fazia nada. Eu falei, mas não tem uma egrégora de luz, pensando. Não tem um espírito de luz desta casa que tenha misericórdia do coitado do passarinho? Que coisa absurda, cadê que está o amor? Vocês são de luz, cadê o amor? Porque eu bato boca mesmo com eles, não tenho que falar que eles são santos. Aí eu senti uma mão no meu ombro, assim, era um espírito. Ele falou, minha filha, se nós interferirmos agora, ele não aprende nada. Eu falei, mas vocês vão deixar ele morrer? Não. Dali a pouco ele achou a saída, então ele aprendeu. Mas foi difícil de ver o coitadinho. Mas é um aprendizado contínuo. Só que é um aprendizado que eu discordo totalmente do Livro dos Espíritos, onde está escrito por que o animal sofre.
porque ele tem que aprender. Que Deus, na minha concepção, isso não é verdade. Porque se para aprender tem que sofrer, cadê o amor? Eu discordo disso. Eu não acho que essa seja a resposta. Lá em 1857 não tinha condições de dar uma resposta melhor. Por quê? Porque era muito tacanho o ser humano. Hoje nós precisamos de uma resposta melhor. Essa resposta sofre para evoluir, não cabe para mim mais. Próxima, por favor. Agora, o animal superior, o que é animal superior? Os primatas, algumas espécies de pássaros, cavalos, boi, vaca, búfalo, carneiro, cabra, etc., né? Cachorro, gato, eles são chamados de superiores. Por quê? Porque é o último ou penúltimo estágio antes de passarem para a espécie hominal. Quem tem animalzinho em casa? Seus animais escolhem? Manipulam? Pata levantada, estou morrendo, me ame só um pouquinho. Né? Eles não demonstram sentimentos? Sim. Né? Eles amam sem que você ame na mesma intensidade? Eles defendem quem eles amam? Eles somatizam as dores do tutor humano e é normal o animal ter a doença do tutor humano. Né? Vocês já ouviram falar de cachorro fofoqueiro? Gato difamador? Vaca mistificadora na mediunidade? Nunca ouviram? Porque o animal não tem este desenvolvimento negativo do sentimento. Mas nós temos uma gatinha que apareceu lá em casa, a Belinha, que é profundamente invejosa e ciumenta. Basta a fofura ter uma coisa, ela vai lá e pau, tira a fofura. Ela dá uma lateral assim, a fofura não compete, e ela domina. O Napoleão, quando o Luizinho morreu, agora no ano passado, o Napoleão entrou em crise, ele passava toda a madrugada, queria que eu abrisse todas as portas, tirasse a lenha da lareira para ver se o amigo estava ali dentro. Ele entrou em crise mesmo. Na verdade, a gente passou praticamente um ano sem dormir, porque ele não conseguia se adaptar. Foi só a Belinha com que ele se adaptou. Mas ele subjugava o Luizinho, né? Ele montava no Luizinho, pegava a nuca do Luizinho, e o Luizinho não reagia. Ele foi fazer isso na Belinha, ela lhe virou uma bofetada, ele nunca mais tentou. Escolha. Ela pôs ordem na casa. Então, a personalidade deles já está sendo formada. Eles são completamente diferentes, né? Quem tem olhos para ver. O que está acontecendo lá em Brotas com aquelas búfalas, é de tamanha vilania que eu tenho vergonha de dizer que eu faço parte da mesma espécie daquele facínora. Está matando bebês de fome e sede. 45 graus, não tem comida e não tem água. Não dá para você se calar perante isso. Dá. Porque a dor deles impacta na psicosfera. Né? 135 milhões de animais são assassinados diariamente para serem consumidos. Impacta na psicosfera. Então não adianta reclamar do El Ninho. Sabe por que o El Ninho vai queimar a Terra há 3 anos? Porque tem que aliviar a psicosfera. A radiação solar tem que aliviar a psicosfera. E a gente? A gente começou a experimentar o que é morar no inferno. Nós nunca tivemos calor de 39 graus em São Paulo. No ABC é mais frio. Né? Na nossa casa está um desespero tão grande que a Margarete ontem falou, vamos tomar banho de mangueira? Porque está horrível. Né? A gente comprou tapete térmico para os gatos, para eles se refrescarem, porque não dá. Naná tem 19 anos, ele não está suportando. Agora, percebam que os animais, eles não falam a nossa língua, mas eles falam de uma forma muito intensa. E quem gosta do animal desenvolve telepatia com eles, mesmo. Próximo, por favor. Você pode soltar o primeiro vídeo do passarinho, por favor? Ah, tudo bem. Pode ser esse. Lembra do tsunami do Japão, gente? 犬が、もう汚れて、多分津波の
津波を受けたんでしょうね、もろ。ちょっと真っ黒に汚れています。首をつけてるから、飼い犬ですね。シルバーの鎖つけて、ちょっと怯えてるようです。ちょっと怯えてるようですが。Cachorro está falando, em japonês, claro. 犬が。もう一匹、あれ、犬死んでんのかな、あれ。どこ？ほら、横。隣にも犬が、隣にも犬がいるんですが、今犬が座ってるところに、ちょっと動かないですね。亡くなったのかな。ちょっと、守ってんだよ、あいつ。守ってんだよね。だから俺なんとこ来て、近づくなって言ってんかな。うわ、ちょっと見てらんない、これ。動いてた、よかった、動いてた。生きててよかった、生きてた。けどなんかだいぶ衰弱してるみたいだから、早く助けに来てほしい。Pode tirar, pode depois ver. Eu não sei o que deu esses dois cachorros, tá? A gente não tem notícia. Espero realmente que o socorro tenha chegado. Você pode pôr o vídeo do passarinho, do corvinho, por favor? Esse. Um dos animais mais inteligentes que existem. Ele está tentando tirar um copinho de dentro desse cilindro de vidro. Com graveto, vocês estão vendo? Ixi. Aparentemente, pau aí no vídeo. Mas o que ele faz? Ele entorta o graveto, puxa a alça, porque tem comida dentro disso aí. Aparentemente não vai passar o vídeo inteiro, mas é isso que ele faz. Olha lá. Tá vendo? Ele está entortando, ele está fazendo um anzol. Olha lá. Não é treinado. É natural, é inteligência, é a manifestação da fonte criadora. Vocês entenderam onde está chegando o reino animal? Próxima, por favor. E nós, né? A tragédia. Não, veja bem, se você conversar com uma árvore, ela vai apontar o humano como problema, o fungo. Se você conversar com o animal, ele vai apontar o ser humano como caçador. Porque é o que nós somos, tá? Nós somos, vejam bem, não é para todo mundo sair daqui com crise de depressão e a Margarete ter uma fila impossível de ser atendida. Não é isso. Nós somos espíritos jovens, estamos aprendendo. O que a gente não pode é deixar para a próxima encadernação. Tem que fazer, aproveita agora, faz já, alivia as matérias, vai tirando matéria do seu currículo do ano que vem. Porque você não sabe aonde você vai encarnar na próxima encarnação. Pode ser num lugar pior que esse. Então, aprende já, acorda. Porque se você não acordar, o peso é muito forte. A nossa evolução do Australopithecus, o grande primata que desceu das árvores e passou a usar a inteligência com habilidade, até o Sapiens Sapiens, vamos concordar, nós somos humildes, né? Homens sábios. É que a gente tem um bom humor. Próximo, por favor. Por que vocês acham que os extraterrestres nos chamam de hostis e primitivos? Vocês já pararam para pensar? O que a gente faz com as galinhas poedeiras? Corta o bico, deixa elas nesse horror de existência supercarregada para pegar os seus ovinhos. Todos eles sadios, cheios de porcaria para gerar câncer. Próximo, por favor.
Ou assassinato de bebezinhos, né? Porque quem come costelinha, né? Leitãozinho, está comendo um bebê. Próxima, por favor. O olhar de desespero de quem está sendo assassinado. Mas é legal fazer churrasco, não é? Não é bom comer carninha? Próxima, por favor. Destruição da Amazônia. Próximo. O maior e talvez único amigo dos irmãos de rua é um cachorro. Os cachorros de rua são terapeutas das pessoas que estão na rua. O Brasil hoje está com quase 300 mil brasileiros na rua. E não é só por causa de droga e bebida, não, tá? Nós tivemos há 15 dias atrás em Belo Horizonte, a gente se assustou com o centro de Belo Horizonte, como se assusta com o centro de São Paulo, pelo número de pessoas que lá estão, notadamente vítimas de dependência química. E ainda não liberaram a maconha, imagina quando liberar. Né? Próxima, por favor. Agora, vamos combinar, né? Vírus de laboratório, né? A gente cria armas químicas e biológicas de morte. Porque a morte só não é suficiente, a gente tem que dar um caráter mais legalzinho para a morte, a gente inventa. Próxima, por favor. Como é que a gente sobreviveu a nós mesmos? Vocês já se perguntaram isso? Como é que a humanidade sobreviveu? Próxima. A Guerra do Fogo, dos Erectos? Próxima. As guerras medievais? Próxima. A guerra moderna, com armas modernas? Vocês já pensaram como é que a gente sobreviveu a si próprio? Se a gente pegasse, choca isso para vocês? Choca. Isso choca. Próxima. Assusta. Próxima. Próxima. Envergonha. Porque se eu me envergonhar do que nós estamos fazendo, eu tenho uma chance de mudar em mim o instinto predador. Que a gente não precisa ser assim. Então, quando o ET fala humanidade é hostil e primitiva, é porque é o que eles veem. Estacione qualquer jornal de TVs abertas. O que passa? Corrupção, maldade, assassinato, né? Nunca nós tivemos tanto banalizado o direito à vida do outro. Há 2 dias atrás, em São Paulo, deixaram uma criança de 2 anos morrer porque esqueceram ela trancada na Kombi escolar. A tia da Kombi estava com enxaqueca. A criança ficou lá, eram 2 anos, era um bebê. Ninguém viu que esse bebê não chegou na escola? Percebem como nós estamos banalizando a vida? Vocês percebem isso? Nós não podemos ser inertes. Próximo. O recomeço depois da tempestade solar, que tanto o Caram, que contatou a Bianca e o Hermínio, como a Shell e outros extraterrestres falam, a tempestade solar que varreu este sistema e que pegou a Terra no momento de magnetosfera, o campo de defesa baixo, né? Inativou a maior parte do nosso DNA, do DNA dos caras que viviam naquela época lá, dos Atlantes, dos nibiruanos que sobraram da guerra, dos humanos. Nós perdemos isso, então o recomeço foi muito difícil. E vocês veem que os caras são retratados, né, nos sumérios, são retratados na cultura indiana, são retratados até em pinturas da China imperial, são retratados no mundo inteiro. Nós nunca estivemos sós. Mas quando nós tivemos a inativação, quem estava aqui, não importa de onde era, sofreu uma inativação. Então, o nosso recomeço foi muito difícil. Por quê? Porque a gente voltou a um estado primitivo de consciência. Nós perdemos a paranormalidade, esquecemos da mediunidade e nem lembrávamos que tinha um Deus criador. Sumiu. Foi-se. E nós tivemos que reaprender e retomar. Então, a gente pode falar que esses 4.000 anos desta quinta raça humana que somos nós, foram muito bem aproveitados, sim. Nós aprendemos muita coisa. Mas não o suficiente para salvar o planeta. Próximo, por favor.
Essas são as grandes civilizações antigas, né? Grandes conhecimentos, muita coisa descoberta, mas moralmente, eticamente, nós não evoluímos. Nós continuamos muito primários nesse quesito. Próximo, por favor. Nós tivemos 2 grandes períodos de polarização, né? A era medieval, que um monte de gente queria viver na era medieval, né? Que era da treva maior, quando os cidadãos que estavam presos na cruzada, aquela colônia umbralina horrível, que foi construída para Jesus e seus prepostos poderem nascer, tiveram 1000 anos de liberdade na Terra, era medieval. Onde predominava a religião e a nobreza, até chegarmos na Revolução Industrial, onde passou a predominar a ciência e a riqueza. Só trocamos de dono, né? Vamos combinar. Nesses 2 períodos, gente, a humanidade permaneceu moral e eticamente muito similar. Próxima, por favor. Essa era da tecnologia que nós estamos vivendo agora, né? A vida está extremamente materializada, não está? Não é materialismo que a gente vive? Consumismo, imediatismo, intolerância, impaciência, preconceito. O Brasil dos últimos anos me assusta. Eu nunca vi um Brasil tão feio como eu vejo hoje. Porque não, né? A violência tá vindo à tona mesmo, né? Os salões dos espelhos que os maias falaram. Não são zumbis? Quem tem adolescente em casa, não está tudo zumbizado? Está tudo zumbizadinho, né? Tem um amigo, um paciente meu, voltou de Nova York, poucos dias teve essa semana na clínica, ele falou, doutora, a 5ª, 6ª, 8ª e a 9ª avenida só tem zumbi na rua por causa das drogas. Eu falei, mas lá não é só a maconha que está liberada? Então, a maconha está liberada, o resto não, mas está todo mundo usando. A K9 está destruindo a América do Norte. A maconha é a porta de entrada. A maconha é apenas a porta de entrada. Né? Próxima, por favor. Eu estou procurando um sentido para a minha vida. O outro responde, tenta o Google. Ou pergunta para a Alexa, é uma boa amiga. Então, vejam, muita gente já entendeu que nós estamos vivendo a Matrix, estamos vivendo ilusão, estamos vivendo da ignorância que quer nos manter presos do sistema errado, do materialismo, do consumismo, estamos vivendo, só vive uma vez, só vive agora, viva tudo, experimenta tudo. É isso que nós temos que combater em nós. A nossa consciência só vai se expandir quando nós estivermos além da estupidez da 3ª dimensão. A 3ª dimensão é ferramenta, mas não pode ser finalidade, jamais. E quantos de nós não ficam desesperados quando chega a conta do cartão de crédito, mas abre o Mercado Livre e faz a festa todo mês. Que é tão gostoso, de aprender na pandemia, né? Em comprar lá, e compra. Gente, é uma festa do caqui. Quando chega o carteiro, toca a campainha que é entrega, você sente até um frisson, o coração acelera, né? Que legal, aí chegou. Nós nos tornamos isso, não tornamos? Próxima, por favor. Nesses 6.018 anos, como é que evoluiu a nossa consciência? O que vocês acham? Próxima, por favor. Agora está até com um fundo musical, olha lá. Essas imagens aqui, ó, são muito duras de serem vistas. O que o Martin Luther King falou? O que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos mons. Próximo, por favor. Chegou a hora da gente tomar uma posição, tá? Vejam bem, o mal está decrescendo lentamente, mas está decrescendo. O bem está crescendo muito, mas não ganha manchete. Por que não ganha manchete? Porque o mal grita, o mal tem a mídia, o mal repercute. E o bem é silencioso, por quê? Porque trabalha. O mal não trabalha, o mal desfaz. Nunca tivemos tantos médiuns mistificadores sem vergonhas como temos hoje na internet.
Quantas pessoas não perdem o tempo alardeando catástrofes? E tá assim de gente assistindo. Por que você quer saber se vai morrer amanhã? Você já sabe que vai morrer, se conforma. Por que você tem que ver? Ai, vai cair um meteoro. Ai, veio o tsunami. Ai, veio o terremoto. Filho, você pode morrer de pancada. Você pode estar andando, tomar uma palada na testa. Você pode cair com... Tem um amigo meu, recentemente, um cardiologista, Marga sabe, né? O meu cardiologista. Ele falava para mim, eu sou triatleta, olha para mim, olha para você, você vai morrer, eu vou ficar. Gente, eu saía toda vez com depressão do consultório dele. Aí eu liguei para marcar consulta, ninguém atendia, eu passei um WhatsApp para ele, a esposa, e Mônica, você não soube? Eu falei, não, o que aconteceu? Ele teve um infarto agudo, a gente assistindo como é que chama aquele último filme dos Vingadores lá? Ultimato. A gente estava no cinema, ele teve um infarto fulminante e morreu. Eu falei, mas ele não falou que eu ia morrer? Ele morreu e eu fiquei, tem alguma coisa errada. O cara era triatleta. Percebe? Vocês entenderam? Morrer nós vamos. Mas para que vocês querem saber se você vai morrer de terremoto ou se você vai morrer de bananada na cabeça? Se cair uma jaca na tua cabeça, você morre. Está preocupado com o terremoto por quê? A probabilidade de você tomar uma mangada na cabeça é maior do que você morrer de terremoto. Então não se joguem no medo. Combatam o medo. Porque é o medo que nos leva a ficarmos materializados. É o medo que nos leva a ficarmos parados na falta de moral e da ética, porque o medo nos torna egoístas. E quanto mais egoístas formos, mais distantes da expansão de consciência estaremos. É assim simples. Próximo, por favor. Não, é próximo de verdade. A nossa inércia leva à omissão que mata como a bala do canhão. Próxima. Todos nós somos capazes de mudar a trajetória da Terra, tá? A gente não tem... Olha, francamente, nós não temos o poder de impedir as 7 guerras que estão ocorrendo na África, nem a guerra que a Rússia está cometendo contra a Ucrânia, nem a estupidez que está acontecendo no Oriente Médio. Podemos? Não. Como também não podemos matar com a matança das baleias e dos golfinhos, nem com as queimadas da Amazônia. Podemos? Não, mas a gente não pode calar mais a consciência. Nós temos que nos manifestar. Nós precisamos ser ativos para salvar vidas. A nossa. Próxima, por favor. A sexta raça humana já está por aí, tá? Começou a nascer no ano 2000. Agora, em 2025, começam a chegar as crianças diamante. Aí a coisa vai ficar interessante. Porque até 2030 chega a 1 milhão de espíritos mais esclarecidos. Esses podem fazer virar a nosso favor toda a equação. Próxima, por favor. Apoiar projetos fraternos é muito importante. O trabalho que o Crispim e o seu grupo fazem aqui é magnífico. Vocês conhecem as obras que nós fazemos no Consolador. O Rancho dos Gnomos, que agora está tentando salvar a vida das búfalas de Brotas. Nós passamos os últimos dias desesperados aí para encontrar saídas, né? Próxima, por favor. Seja a diferença que você quer para a Terra. Gandhi dizia, seja a paz que você deseja para o planeta. Se você não for ético, não espere ética do mundo. Se você não tiver paz em você, não espere que a paz reine no universo. Se a sua consciência não se expandir, não vai viver numa civilização melhor. Porque a gente está onde a nossa afinidade nos leva. Tá? Próxima, por favor. Por favor, eles estão morrendo de fome, estão comendo lixo. Não tem água nem comida. Hoje, 45 graus, os bebês morrendo por falta de água e de comida. Eu não consigo dormir com essa realidade. Eu faço a minha parte, estou fazendo. Se alguém puder ajudar, R$1 pesa, R$1 conta. Tá? O Rancho dos Gnomos e o Vale da Rainha estão trabalhando contra um poder gigantesco de destruição. Os agropecuaristas querem mesmo que esses animais morram. A gente pode ser a diferença. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Sou César Crispim, moro aqui no interior do Piauí, Maranhão. Aqui, junto com amigos, nós criamos o projeto Nova Terra. É um projeto que tem levado consolo a centenas de pessoas.
através da Clínica Bezerra de Menezes, a Casa de Proteção aos Animais Shell e Ana e muitas outras atividades que desenvolvemos ao longo do ano. Mas é em dezembro que nós realizamos a nossa maior campanha, que é a festa de Natal. É o momento que nós trazemos a mensagem do Cristo mais forte ao coração da humanidade. Em dezembro, nós iremos distribuir centenas de cesta básica para famílias carentes. Aquelas pessoas que passam fome, aquelas pessoas que não vão ter a oportunidade de um alimento melhor, nós vamos levar para elas uma cesta básica. Um filtro de barro, aquela família que bebe a água sem filtrar, uma água que não é saudável. O filtro de barro é o melhor filtro que existe. Vamos levar também o panetone. Às vezes nós pensamos assim, mas um panetone é um artigo desnecessário. Mas tem crianças que sonham em comer um panetone. Elas às vezes nem sabem o que é panetone, mas elas querem um panetone. Levar alegria para as pessoas, esperança, uma vontade de viver uma vida boa, uma vida melhor. Nós vamos também continuar com a nossa campanha, esse já é o 3º ano, a caminho da escola. Durante o Natal, nós doamos bicicletas, geralmente 50 bicicletas, para crianças entre 6 e 13 anos. São crianças que não têm como ir para a escola, da zona rural, da zona urbana, dos bairros carentes. Elas poderiam ter um pouco mais de conforto se elas pedalassem sua bicicleta. Então nós vamos doar 50 bicicletas, é o que podemos fazer. Qual o valor de uma bicicleta? 230 as menores, 300 as maiores e as de 13 anos, 12 anos, R$530. Você pode fazer a doação no Pix da Comunidade Espírita Cristã Joana de Ângeles. E aí nós vamos comprar esta bicicleta, vamos enviar para você a prova de que nós compramos as bicicletas, distribuímos as cestas básicas, os panetones e levamos muito amor para as pessoas. Madre Teresa de Calcutá uma vez me falou em espírito. Ela disse assim, Crispim, poucos darão, muitos talvez nem te ouvirão, mas pode ter certeza que independente de tudo isso, a humanidade inteira se encherá de amor ao saber que alguém se levantou e adorou o Cristo, levando um pouco de consolo a uma família que sofre. Gratidão a você só por ter me escutado. Um beijo no coração de vocês. Um Natal tranquilo, cheio de paz. Que aquele que se sentir à vontade possa entrar em contato comigo por meu telefone, número de WhatsApp, possa fazer as doações através do Pix, mas vamos levar amor e carinho para uma das regiões mais pobres do Brasil, o Piauí e o Maranhão, principalmente o interior do Piauí e Maranhão. Lá nos rincões, onde uma humanidade inteira vive e parece que foi esquecida, mas que Deus está presente todos os dias, nos tornando mais fortes, nos tornando melhores. Gratidão. Bem, gente, nós estamos aqui novamente na casa do seu Francisco. Mas dessa vez nós estamos aqui para mostrar o que nós compramos. Quando a gente chega aqui na sala, já está o Rack com a televisão dele ligada. As netas aqui, todas assistindo aqui. Aí quando a gente vai, a gente vê aqui o quarto deles, tá vendo? A cama bonita, tudo bonito aqui, Aqui nós temos o guarda-roupa. Aqui é o primeiro quarto, já todo mobiliado. Aí nós vamos, ali tá o banheiro, já mostrei de outra vez, o banheiro muito bonito. Aqui nós temos um segundo quarto, também completamente mobiliado, com a cama, tudo bonito.
E aqui está, ó, o outro sofá aqui nesse espaço onde eles fazem a comida a lenha. Aqui, ó, a piazinha, um pequeno armário, e aqui tá a cozinha toda montadinha, ó. Mesa, 4 cadeiras, a geladeira com osso. Aqui nós temos o armário, ó, lindíssimo esse armário. Fogão de 6 bocas, também muito bonito. Então está aqui tudo como prometemos, a casa completinha e toda mobiliada. Muito obrigado. Somos todos iguais, somos todos uma só nação.